Sexta-feira é dia de análise sobre a economia no Brasil e no mundo, com a análise do economista da FGV Agro, Felipe Serigatti. E hoje, professor, boa tarde, seja bem-vindo. Vamos falar de dois assuntos importantes. Primeiro, o PIB do Brasil, no momento em que a gente consegue ouvir aqui dentro do estúdio uma cigarra em Brasília chamando chuva, como a gente diria lá em Goiás. Viu, professor? Estamos precisando dela, até para aumentar o PIB do agronegócio, né? Diga lá, boa tarde. Boa tarde, Thiago, tudo bom? E que ótima notícia, hein? Que essa cigarra então traga chuva, muito importante aí para Brasília, né? Brasil. Aprendi aí que brasiliense comemora a chegada da chuva e dou total razão. Vamos lá, gente. Então, o que acontece nessa semana? Saiu os números do PIB do segundo trimestre, né? Qual foi o desenho geral? Reforçou aquela tendência que já comentamos aqui diversas vezes. A economia brasileira está crescendo de maneira, para os nossos padrões mais recentes, de maneira acelerada, o que, à primeira vista, na fotografia, isso é bom, né? Cresceu o setor de serviços, cresceu a indústria, o agro não cresceu, mas por particularidades, né, muito próprias, seja porque a base de comparação é uma super safra, que foi, né, a super safra de grãos do ano passado, e a safra do segundo trimestre, né, foi prejudicada principalmente pelas quebras observadas no Cerrado brasileiro, né, na região aí centro-norte. Ok, então a fotografia foi bacana, tá? Por que o pessoal fala que o filme tem lá desconfortos, e de alguns desconfortos, convenhamos que até que são bem significativos? O que tem alimentado esse crescimento de maneira mais acelerada da economia brasileira? Espera aí, de forma sustentada, uma economia crescendo a um ritmo mais acelerado, todo mundo estaria comemorando, né? Então, por que uma fração relevante do mercado não comemorou? Quem que tem sido o grande combustível que tem ali acelerado a economia brasileira? A origem de tudo está numa imensa expansão fiscal. Se a gente for observar ali a série histórica de 2010 para cá, ah, exceto o período da pandemia, nós estamos justamente no período, né, com maior expansão de gastos do governo federal. É óbvio que isso vai aquecer a economia. Nós estamos falando aqui de expansão de gastos, tanto daqueles que o governo não tem exatamente muito como controlar, como Previdência, mas vai ter influência de uma decisão ali do governo central, que é salário mínimo, mas também do pagamento de precatórios. Tudo isso foi o quê? Dinheiro diretamente no bolso dos domicílios. Ok, no curto prazo isso é bom, então a gente vai ter aí um segundo semestre com a economia bem aquecida, vamos imaginar alguns segmentos do agro mais voltados para o mercado interno, mais sensíveis a preço e à renda, como proteína animal, carne vermelha. Isso é um bom cenário, um bom resultado, só que isso não é sustentável. E uma das medidas mais importantes para deixar claro que é insustentável saiu justamente nos números dessa semana, né? Então, a gente tem um mercado de trabalho, quando a gente olha na variação trimestre contra o mesmo trimestre do anterior, crescendo 5%, só que a produção interna não está conseguindo atender. Resultado disso, as importações têm crescido acima de 12%. Claramente, por mais que no curto prazo seja bacana, seja confortável, essa conta não fecha. Algum momento adiante, a gente vai ter que fazer a correção de rota. A situação vai ficando cada vez mais complicada, né, professor? Agora, outro assunto importante também hoje, mas que pegou muita gente de surpresa, principalmente o mercado financeiro, foi a geração de empregos nos Estados Unidos, né, professor? Está tão baixa que desanimou até o mercado. Explica isso para a gente. Pois é, os números que saíram na quarta, ontem e hoje, né? Cada dia saiu um número ali no mercado de trabalho dos Estados Unidos e por mais que você tenha ali alguns sinais que tenham sido contraditórios, a big picture ali qual que é? Olha, temos um mercado de trabalho que está desacelerando, mas que ainda apresenta ali alguma resistência, né? E aí você teve sinais contraditórios no mercado, mas o saldo líquido disso foi o quê? O mercado está precificando que o Banco Central dos Estados Unidos vai reduzir a sua taxa de juros de maneira mais intensa do que o mesmo mercado imaginava na semana passada, né? Mas só mostrar ali alguma dessas contradições, a gente vê a economia norte-americana hoje gerando menos postos de trabalho. Opa,
mercado de trabalho desaquecido. Mais do que isso, a revisão dos números anteriores, a revisão foi para baixo, ou seja, opa, divulgamos número maior do que efetivamente foi. Isso significa o quê? Mercado de trabalho desaquecido. Só que os salários estão subindo ainda acima que o mercado estava projetando. Em outras palavras, tem sinais para tudo que é lado, leitura ali, vamos assim, na média, é um mercado de trabalho que está perdendo fôlego, mas ainda apresenta alguma resiliência. E vejam que curioso, né? Provavelmente a gente vai encarar lá um 2025 em que lá fora as taxas de juros estejam caindo e aqui a gente tem aqui até que aumentar um pouco a nossa taxa de juros. Por quê? Volta para o número do PIB divulgado essa semana. Nós estamos aquecendo excessivamente o nosso mercado de trabalho, excessivamente a nossa economia. No curto prazo, isso é muito bom, mas infelizmente, do desenho que está sendo feito, é insustentável. Professor, agora para nós arrematarmos tudo isso aqui, nós temos nos Estados Unidos uma taxa de juros um pouquinho mais alta do que o que é o normal para eles, que também sempre assusta o mercado. Aqui no Brasil, tende-se também, no próximo anúncio, ter alguma variação aí. Espera-se o governo que tenha para baixo, já com o novo presidente do Banco Central. O novo presidente, pelo jeito, vai manter da forma que está, até poder corrigir tudo isso. Esses números também, assim, de taxa, de juros e tudo, implica nessa questão de empregos, porque os empregadores ficam com medo de estar investindo, de estar contratando e ficar mais pesado para eles também. Tem alguma correlação tudo isso? Correlação total, né? Então, como é que a gente faz para segurar a inflação? A gente tem que desaquecer a demanda. Para desaquecer a demanda, isso passa pelo mercado de trabalho. Você tem que, muitas vezes, desaquecer o mercado de trabalho. Mas, Thiago, olha a situação curiosa que você colocou, que está sendo é a questão que está sendo colocada no mercado, né? Então, na virada do ano, vamos trocar a diretoria do Banco Central. E agora? Quem vai fazer o serviço mais chato de subir a taxa de juros? Faz agora a diretoria que ainda está presente? E aí a outra diretoria já vai chegar ali, ó, já tem ali uma taxa de juros mais elevada, já fez uma parte da lição de casa. Ou não, é melhor deixar para a próxima diretoria para ela sinalizar. Aí, gente, se tiver que subir a taxa de juros, não tenham medo de cara feia, vou fazer isso sim. Ainda assim, dá para esperar esses 4 meses para tomar essa decisão? Do outro lado, o Roberto Campos e os 4 diretores que serão substituídos podem subir a taxa de juros, mas eles mesmos não vão ver o efeito dessa decisão. E você tem uma defasagem da taxa de juros, da decisão do Copom, até chegar à economia, até chegar ao lado real, até conseguir desaquecer efetivamente a demanda. É como se fosse, olha, eu subi a taxa de juros, isso pode criar um ruído, nova diretoria, toma que o filho é seu. Então, essas questões que você colocou, Thiago, é justamente as questões que o mercado tem feito. Certo, né? Nós vamos ficar de olho em tudo isso, porque impacta na vida de todos os brasileiros e, pelo jeito, a nós americanos também não está nada fácil. Professor, mais uma vez, obrigado, bom final de semana e até na próxima a gente se encontrar por aqui. Maravilha, gente. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo final de semana. Até.